continuando aqui com a nossa aula, a gente vai ter a viscosidade. E seria o quê? Seria a maneira como os líquidos, eles se comportam, tá vendo? A maneira como eles vão escoando ali sobre os corpos, né? No caso, eu coloquei ali detergente, óleo e água tingida de azul. Então, é óbvio que a água, ela corre, né, muito mais rápido do que o óleo e o azeite. Do que o azeite e o detergente, né? Por quê? Porque a viscosidade da água é menor do que o do azeite e do detergente. Então, agora vamos falar sobre o estado gasoso, né? Que é aquele onde as moléculas, né, os átomos, eles estão muito mais separados, por quê? Por causa da temperatura, né? E da sua agitação térmica. Então, eu não sei se vocês já observaram, mas o gás ele está estritamente ligado à temperatura. Por exemplo, quando a gente está numa festinha, né? Então, os balões estão lá todos grandes. Aí a gente leva para casa. Só que quando amanhece o dia, ele está murcho, murcho, murcho. Por quê? Porque a temperatura fez com que os gases que estavam aqui dispersos, eles fossem ficando coesos, né? As partículas foram se juntando, a temperatura baixou o quê? O volume que o gás ocupava dentro do balão. Isso também é um exemplo que eu vou dar aqui a vocês agora do gás de cozinha. Bom, então o que acontece com o gás de cozinha? O gás de cozinha, gente, ele é um derivado do petróleo, né? Ali o petróleo ele é queimado e vai liberando vários tipos de líquidos, né? Líquidos e gases. O último desses gases vai ser o gás de cozinha. Então, o gás de cozinha, o que eles fazem? Eles refriam esse gás e ele se torna líquido. Então, quando a gente acende a chama do fogo, a temperatura dilata o gás e ele toma a forma de gás, causando assim o quê? Aquele vapor, né? Que ele é um vapor altamente inflamável, né? Que é utilizado ali quando você acende, coloca fogo a ele, né, pega o fogo e ali vai esquentar o alimento. Outro exemplo que nós temos da utilização da temperatura, né, para modificar o estado de um gás é o gás oxigênio. Então, o oxigênio ele está livre na atmosfera, como a gente sabe. Aí, o que acontece? A indústria resfria esse oxigênio, né? Para quê? Para ele tomar uma forma líquida. Então, é colocado nesse cilindro e assim é utilizado pela medicina, né? Para quê? Para utilização, para ser usado nos hospitais, como suporte de oxigênio para pacientes. Então, como vocês estão vendo aí, ó, aqui é uma pessoa usando uma máscara de Venturi. Essa máscara, ela colocada aqui na região superior da respiração, vai servir para levar esse oxigênio que está lá no cilindro, que simplesmente em contato com o oxigênio, ou seja, com a temperatura atmosférica, só simplesmente o fato de se abrir a chave, o oxigênio já começa a fluir, assim como a gente respira ele aqui. Outro tipo de uso de gás, gente, é o gás hélio. Aquele gás que é colocado nas bexigas de aniversário para elas ficarem flutuando assim, né? Então, como o gás hélio, ele é bem menos denso que o gás oxigênio, então o que acontece? A tendência dele é subir, né? Bom, gente, então essa é a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês entendam o conteúdo e qualquer dúvida, vocês entrem comigo no privado.